Uma coisa é certa: se você se apegar à palavra, você voltará com um testemunho. O que Deus quer te dar na sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar na sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar na sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra de Deus no seu espírito. Ela vai te transformar naquilo que ela fala. E você está brilhando. E você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. E você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando. E nada pode te parar. É o seu Deus excelente. É o seu Deus. Nada pode te impedir. Este é o seu Deus. Está à sua hora. O favor é seu. Aprenda a importância da oração e como ativar o seu espírito humano para ouvir e receber de Deus. Orar no Espírito, ou orar com o Espírito, ou orar pelo poder do Espírito Santo, é mais importante do que todas as palavras mais inteligentes que você poderia dizer a Deus com o seu entendimento. Descubra como transformar a religião em um Cristo eficaz enquanto o pastor Crash te ensina sobre a importância da oração. Ouça. A nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual depende muito da nossa comunicação com o Senhor. Quando tiramos um tempo de tudo o resto e damos a Ele a nossa atenção. Ele diz: meu filho, dá-me o teu coração e que os teus olhos observem os meus caminhos. Deus te abençoe. Oração é um privilégio. É um direito que nos foi dado de nos aproximarmos do Pai em fé e através da Sua palavra. E pelo Espírito Santo. Mas veja, essa oportunidade que nos é dada de orar é algo que o Pai sempre quer que aproveitemos. Ele sempre quer que aproveitemos da oportunidade e do privilégio da oração. Veja, sabe, quando Jesus disse: os homens devem orar, sempre orar e não desfalecer, não desistir. Ele estava olhando para a conexão que temos com o Pai na nossa comunicação, uma comunicação constante que fortalece a fé. Você sabe, a fé vem por ouvir o Senhor. Mas através dessa comunhão, continuamos ouvindo a palavra, porque o Pai sempre fala. O Pai sempre fala conosco. O Pai sempre compartilha sua palavra conosco. A Bíblia diz que no princípio era o Senhor, a palavra era Deus, a palavra era Deus. Deus e o seu Senhor são um só. Veja, se você tem comunhão com o Pai, você tem comunhão com o seu Senhor, porque só é possível ter comunhão com o Pai, através do Senhor e pelo Espírito Santo. Veja, e é por isso que Paulo nos ensinou a orar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco agora e sempre. E vemos que tudo, no mundo todo. Claro, há aqueles que nem sequer entendem a importância disso, o significado disso. Mas veja, quando você aproveita a oração tirando um momento para se afastar de tudo e falar com o Senhor. Às vezes, algumas pessoas dizem que quando você ora, você está falando com Deus e que é uma comunicação de mão única. Então é um monólogo, que você deveria ficar em silêncio e ouvir. Você não precisa ficar em silêncio com a boca assim para ouvir a Deus. Ele é um mestre da comunicação. Enquanto você está falando com Deus com a sua boca, Ele pode estar falando com o seu espírito. Veja, quanto tempo Deus leva para transmitir sua palavra ao espírito humano. Um piscar de olhos já é tempo demais. Veja, Ele pode transmitir tanta coisa ao seu espírito em um curto espaço de tempo. E aquilo simplesmente estará lá. Veja, às vezes, quando Deus fala conosco e dizemos que Deus nos disse algo, e repetimos o que Deus disse, ao longo de vários minutos.
ou até mesmo de 1 hora. Então, quanto tempo Deus levou para te dizer tudo isso? Sabe, eles querem saber isso de nós. Quanto tempo Deus levou para te dizer tudo isso? Então, você ficou ouvindo Deus durante toda aquela hora? Ah, fala sério. Não faz sentido tentar pensar quanto tempo Deus leva para fazer isso. Pode ser. Demora muito para comunicar algo muito breve, que podemos dizer em 5 minutos. Você pode ter estado com o Senhor por 3 horas. O que é importante? Ele vive na eternidade, não no domínio do tempo. Nós vivemos no domínio do tempo, e por isso consideramos o tempo todo. Mas ele não vive no domínio do tempo. Ele vive na eternidade. E quando ele transmite sua palavra para nós, ele não considera o tempo. Pode ser tão pouco, uma quantidade mínima de tempo. 1 segundo, e Deus te transmite algo que você levaria toda a eternidade para aprender. E ainda assim, ele te dá isso em tão pouco tempo. Então, o tempo que passamos conversando com o Senhor, não precisamos dobrar esse tempo para ouvi-lo. Veja, não precisamos dobrar esse tempo para ouvi-lo. Mas quando conversamos com Ele, nosso espírito se abre. Veja, nosso espírito se abre. E quando nosso espírito se abre, então nós o ouvimos. Nós recebemos dele. Enquanto estamos aqui conversando, pode haver uma conversa no espírito. Veja, pode haver uma conversa. Por que você fala com Deus? Às vezes, até quando fala com pessoas. Alguns pregadores vão entender o que digo. Enquanto você está pregando e compartilhando, o Espírito Santo pode até estar falando com você. Perguntar. Você pode responder a ele. E ainda assim você está falando com outras pessoas porque o seu espírito é como o Espírito de Deus. Veja, semelhante gera semelhante. E quando ele ministra a você, no Espírito, você recebe o que ele compartilha com você no Espírito, e você pode se comunicar de volta com ele, e toda essa comunhão pode acontecer. E é por isso que é tão importante que, quando você ora, o seu espírito esteja aceso. Seu espírito está vivo para Deus. Você ora a partir do seu espírito. Lembre-se do que Paulo disse, eu orarei. Ele disse, o que é então? Eu orarei com o Espírito e orarei também com o entendimento. Ele não disse, eu orarei com o entendimento e orarei também com o Espírito. Sabe, muita gente não percebe o motivo de não estarem crescendo espiritualmente. Elas oram com o entendimento e, quando oram, também oram com o Espírito. Quando fazem isso? Veja, então, na maior parte do tempo, elas só oram com o entendimento. Você não pode crescer desse jeito. A Bíblia diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Veja, orar no Espírito ou orar com o Espírito. Ou orar pelo poder do Espírito Santo. É mais importante do que todas as palavras mais inteligentes que você poderia dizer a Deus com seu entendimento. E é por isso que enfatizamos orar no Espírito. Paulo disse, dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Isso mostra o quanto ele considerava importante orar no Espírito e por que ele teve tanto sucesso no ministério. Então, nós enfatizamos orar no Espírito e vamos continuar fazendo isso. É aí que você ativa o seu Espírito. Você sabe, às vezes. Nós dizemos para as pessoas, agora, se relacione com Deus a partir do seu Espírito. E elas não sabem o que fazer. Eu levanto as mãos, eu mexo os lábios. O que eu faço? Veja, Paulo disse, se eu oro em línguas desconhecidas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, quando eu oro em línguas desconhecidas, é o meu espírito que está orando. Isso nos mostra que ele já nos ensinou como ativar o nosso espírito humano. Orando em línguas. Alguém disse, eu não sei como orar em línguas. Você pode me ensinar? Não, nós não podemos te ensinar a orar em línguas. O que você precisa fazer é receber o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E pastores, isso é muito importante. Uma das principais coisas que vocês devem aprender a fazer na igreja é ministrar aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo. Não é algo menor para você procurar alguém de posição inferior para delegar essa tarefa. Veja, isso é algo muito importante.
Leve isso muito a sério. Leve isso muito a sério e nunca deixe que se torne algo comum demais. Relegando isso ao segundo plano, sem o Espírito Santo, filiação à igreja não será nada. Não vai significar nada, vai ser mera religião. Você quer ver as pessoas viverem para Deus, fazerem as coisas que Deus quer que elas façam, viverem de acordo com a palavra de Deus, tornarem-se ousadas nas coisas de Deus, tornarem-se eficazes nas coisas de Deus. Certifique-se de que elas estejam cheias do Espírito Santo. Certifique-se de receber o Espírito Santo, aprender sobre o Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo. Lembre-se disso. Deus, o Pai, está no céu. Jesus está no céu. Sabe, a gente diz, Jesus vive em mim. Bem, na verdade, Jesus não vive em você porque Jesus ascendeu ao céu. E ele está lá desde então. E a Bíblia nos diz que ele virá novamente. Então, se ele vai voltar, é porque ainda não voltou. Ele ainda está lá. Então, por que dizemos que Cristo está em nós? Porque o Espírito Santo nos traz a presença do Pai e a presença de Jesus. O Espírito Santo é quem está aqui conosco. O Pai está no céu. Jesus está no céu. O Espírito Santo é o Deus que está aqui conosco. Ele torna a presença de Deus real para nós. Ele torna a presença de Deus acessível para nós. Por isso, precisamos conhecê-lo. Precisamos ter comunhão com ele regularmente, diariamente. E conhecê-lo. Olhe novamente. Ele disse, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Então, Jesus traz essa graça. O Pai é quem supre todo esse amor. Ele diz, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? Tudo bem? Agora, o Espírito Santo nos traz a comunhão. Comunhão. Essa comunhão, em grego, é koinonia. Significa uma comunhão, um beber juntos. Uma união com ele. Veja, nós entramos em um lugar de relacionamento, uma unidade inseparável. E você deve desfrutar dessa comunhão todos os dias, todos os dias. E não é algo em que você entra e sai. Nós estamos nele e ele está em nós. Ele nos trouxe para essa união que é uma só criação divina. Então, Cristo em mim. Mas primeiro, ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então nós entramos em Cristo pelo novo. Então estamos em Cristo. Então ele diz, Cristo em nós, Cristo em você, a esperança da glória. Assim como Jesus disse, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Agora nós estamos nele e ele está em nós. Não é de se admirar que ele diga, maior é o que está em você, do que o que está no mundo. Aleluia! E quando isso se torna real na sua vida, não há mais medos. Você vive além dos medos. Não há mais medos na sua vida. Você não conhece mais o medo. Você não conhece mais o fracasso. Ele diz, vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido. Você não está tentando vencer. Você já os venceu. Você não está orando para vencer. Você não está tentando, se esforçando para vencer. Ele diz, vós sois de Deus. Isso significa que você vem de Deus. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido. Por quê? Por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ó, glória a Deus! Não é à toa que diz, considerem motivo de grande alegria quando passarem por várias provações. Não importa o que você está passando. Você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida. Alguns dos momentos mais difíceis que já experimentou, mas diz, considerem motivo de alegria quando passarem por várias provações. Ele chama isso de testes. São provações e testes da nossa fé. Ele diz, considerem tudo alegria.
Se tempos difíceis vierem para você, se tempos ruins chegarem, ele diz, considere tudo alegria. Por quê? Porque o sucesso é seu. A glória é sua. Você é filho da glória. A Bíblia chama nosso Pai no céu de Pai da glória. Sabe, outro dia eu estava perguntando para eles. Nós estávamos tendo a conferência High Life. Eu disse, nós estávamos lendo isso. Ele diz, o Pai da glória. Se Deus é o Pai da glória, então quem sou eu? Sabe, eu pensei, ele, vem cá, isso é lindo. Se ele é o Pai da glória, então quem sou eu? Eu pensei sobre isso, isso é maravilhoso. Se ele é o Pai da glória, eu não poderia ser o Filho da glória. Foi isso que alguns pensaram. Ei, se ele é o Pai da glória, então eu sou o Filho da glória. Não, você está errado. Olha só. Se ele é o pai de João, você é João. Você não pode ser o filho de João. Se ele é o pai de João, então você é João. Se ele é o pai da glória, então você é glória. Ah, isso é maravilhoso. E pense nisso. É isso que a Bíblia diz. Jesus Cristo, querido forjador, da glória do Pai, a expressão exata da sua pessoa. E é exatamente isso que ele nos fez ser. Glória a Deus. Então veja, o seu nome é Glória. Veja, você nasceu para ser a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Agora você é a glória de Deus. Amém. Eu gostaria que você entendesse isso. E isso se torna a sua confissão. Isso se torna a sua confissão diária. Você diz, Pai, eu te agradeço porque sou a glória de Deus. E hoje eu expresso quem eu sou. Então esse é o nosso chamado, expressar a glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Tudo bem. Então ele está em você. Isso significa que você pode carregar a sua glória. Você pode expressar a sua glória. Enquanto contemplamos a glória de Deus como em um espelho, 2 Coríntios 3:18. Enquanto olhamos para a glória de Deus como em um espelho. Amém. Ó, glória a Deus. Sabe, estou com vontade de pregar um pouco. Deixe-me explicar isso para você. Está escrito, enquanto contemplamos a glória de Deus como em um espelho. Enquanto contemplamos a glória de Deus como em um espelho. O que isso quer dizer? Como você poderia olhar para a glória de Deus em um espelho? Sim. Ele diz, em um espelho. Não através de lentes, mas em um espelho. O que isso está te dizendo? Se eu estou olhando para a glória de Deus em um espelho, o que o espelho faz? Qual é a função do espelho? Ele reflete o que está ali. Então eu vejo o meu reflexo. E ele diz que estou olhando para o espelho de Deus. Estou vendo a glória de Deus. Ah, rapaz, isso significa... Ei, vamos lá. Quando você olhou no espelho hoje, quem você viu? Você viu o rosto do seu pastor? Acho que não. Quando você olhou no espelho, o que você viu? Outra coisa? Não. Quando você pegou o espelho, esperava ver a si mesmo. E agora a Bíblia diz, ao contemplarmos a glória de Deus no espelho, o espelho de Deus, que é a palavra de Deus, ele diz, ao contemplarmos a glória de Deus em um espelho, em um espelho, eu vejo o meu reflexo. Quando eu olho no espelho, eu vejo a mim mesmo. Agora Deus diz para você, sim, é isso que estou te dizendo. Você é a glória de Deus. Amém. Quando você olha no espelho de Deus, você vê o seu reflexo. Você vê como realmente é. E ele diz que o que você está vendo se chama glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Então você pode dizer agora mesmo, diga, eu sou a glória de Deus. Eu sou a glória de Deus. Cada passo que eu dou é um passo da glória de Deus. Cada. E a glória de Deus sempre será manifestada na minha vida. Amém. Agora, pense nisso. E se você pensasse assim? Se tivesse pensado assim nos últimos 20 anos? Eu tenho pensado assim há muitos anos. Eu tenho pensado dessa forma. Esse tem sido o meu entendimento da palavra de Deus. Como Paulo diz, minhas Dionises, é isso que tem sido. Essa é a minha contemplação de Cristo. Você vê a glória de Deus. E o que eu recebo? Glória cada vez maior. Aleluia.
Aleluia! Está escrito que, ao contemplarmos a glória de Deus como em um espelho, somos metamorfoseados, somos transformados, somos transfigurados na mesma imagem que vemos do espelho. De glória em glória. Aleluia! Aleluia. Incrível! É edificante, é inspirador. Olha, a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual depende muito da nossa comunicação com o Senhor. Quando tiramos um tempo de tudo o resto e damos a Ele a nossa atenção. Ele diz, meu filho, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. A oração é tão importante. Eu não consigo enfatizar, não consigo explicar para você o que a oração significou para mim como indivíduo. Veja, sem orar, eu nem estaria aqui. Eu nem consigo pensar nisso. Eu nem consigo. Eu não gostaria nem de imaginar como teria sido minha vida sem oração. Eu gosto de orar. E eu gosto de orar porque isso mudou a minha vida. E Jesus disse para orarmos, e ele nos deu o exemplo, tanto que os discípulos disseram a ele, Mestre, ensina-nos a orar. Eles perceberam que ele orava com frequência e que a oração dele funcionava. Ore, ore, e deixe seu espírito ser movido em Deus. Ó, glória a Deus! Amém. Eu sinto essa unção. Sabe, a unção de Deus aumentou na minha vida mais do que eu já experimentei. Eu não sei como dizer isso para ninguém, mas eu digo para Deus. E eu disse, Senhor, estou experimentando a unção maior do que nunca experimentei. Muito frequentemente por todo o meu corpo, por todo o meu corpo. É tão forte, tão forte. Às vezes eu sentia isso nas minhas mãos e outras vezes, sabe, simplesmente percorria o meu corpo. Mas tem sido tão intenso, a qualidade disso, o poder disso, sabe? Tem sido tão intenso. E eu não preciso estar, sabe, orando por alguém ou fazendo qualquer coisa. Eu posso simplesmente estar sozinho e eu experimento isso. E quando eu oro, é incrível. Eu sinto isso tão forte. E até agora, a unção está tão forte. E eu acho que isso tem a ver com o que ele disse que aconteceria nos últimos dias. Ele disse, a glória da última casa será maior do que a da primeira. E é isso que estamos vendo. A unção está aumentando. Veja, a unção de Deus está aumentando. A glória de Deus em nossas vidas está aumentando. E à medida que oramos juntos, vamos experimentar isso. Vamos experimentar um aumento da glória de Deus em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Neste momento, eu quero que a gente ore. Onde quer que você esteja, quero que você se ajoelhe e fale com o Senhor em oração agora mesmo. Seja movido no seu espírito e ore agora. Faça isso agora, todos vocês.